Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, nega pedido para investigar suposto boicote de rádios à campanha de Jair Bolsonaro. Tribunal Superior Eleitoral exonera funcionário e alega que ele não comunicou falha na propaganda obrigatória. Empresário é multado em R$150 mil por orientar empregados a gravarem voto no candidato que ele mandou. Novo alerta da ONU é de que apenas 26 países cumprem metas para evitar aquecimento global. Prefeituras brasileiras sorteiam até bicicletas para incentivar crianças a tomarem vacina contra pólio. Menino confeiteiro dá prova de talento e determinação em Mato Grosso do Sul. Torcida do Santos não perdoa erro da equipe de árbitros que não marcaram pênalti no jogo contra o Flamengo. E para relaxar, melhor dar atenção para o banjo, um cãozinho adotado quase por obrigação. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Orientar e coagir funcionários a votarem em um candidato específico é crime. Atualmente, o Ministério Público do Trabalho apura mais de 1.500 denúncias de assédio eleitoral no Brasil. Alguns casos já renderam multas pesadas. Na Bahia, um empresário do agronegócio terá que pagar uma indenização de R$150 mil por danos morais depois de ser flagrado orientando os empregados a levarem o celular para dentro da cabine e comprovar o voto no candidato de preferência dele. Ele também foi obrigado a publicar um vídeo nas redes sociais informando que assediar funcionários é crime. Essas foram as exigências estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta, um TAC, assinado junto ao Ministério do Trabalho. Em outro caso, uma empresa de confecção de roupas em Fortaleza também teve que assinar um TAC depois de fazer propaganda para um candidato, fixando cartazes e veiculando vídeos de campanha eleitoral na fábrica. E na Paraíba, o dono de uma rede de lojas de calçados de um shopping em João Pessoa teve que pagar multa e fazer uma retratação pública depois de enviar mensagens no grupo de funcionários com o objetivo de orientar o voto e coagir os trabalhadores. O assédio eleitoral não é uma prática distante da realidade brasileira, ela sempre esteve presente, desde a época do nosso coronelismo. Porém, ela se renova de uma forma muito clara no papel do empregador, obrigando o empregado a tomar partido e votar no seu candidato, sob pena de coação ou de algum constrangimento ou perda de benefício. Isso é que caracteriza o assédio eleitoral, e ele pode ser apenado tanto criminalmente como junto ao Ministério do Trabalho, à Justiça do Trabalho, com dano por reparação de danos morais e danos, inclusive, causando até possibilidade de rescisão do contrato de trabalho. O Ministério Público do Trabalho apura atualmente 1.572 denúncias de assédio eleitoral contra mais de 1.200 empresas do país. As regiões com maior número de ocorrências são Sudeste, Sul e Nordeste. 55 recomendações foram expedidas pelo órgão e 12 termos de ajustamento de conduta assinados por empresários suspeitos de coagir funcionários a votarem um candidato indicado. No primeiro turno das eleições, o Ministério Público do Trabalho recebeu 61 denúncias contra 52 empresas. Em 2018, foram 212 denúncias de assédio eleitoral em 98 empresas. Os trabalhadores que se sentirem coagidos pelos empregados devem denunciar ao Ministério do Trabalho ou à Justiça Eleitoral. A Polícia Federal apontou indícios de que o ex-deputado Roberto Jefferson premeditou o ataque a policiais no último domingo, após sua filha ter divulgado nas redes sociais um vídeo em que ele xingou a ministra do STF, Carmen Lúcia. O laudo da perícia deve ficar pronto nos próximos dias. A Polícia Federal agora quer descobrir se Jefferson fez o vídeo de propósito para provocar sua prisão ou se premeditou o ataque, que deixou 2 policiais feridos após a repercussão. Na casa do ex-deputado foram encontradas um tripé para gravação de imagens e uma fita adesiva utilizado nas granadas. A perícia também encontrou marcas de 60 tiros de fuzil.
O ex-deputado foi indiciado sob suspeita de 4 tentativas de homicídio. A ordem de prisão contra Roberto Jefferson veio pelo STF após o descumprimento de medidas impostas pelo próprio tribunal, em uma ação que ele é réu por acusação de calúnia e incitação ao crime do dano contra o patrimônio público. Jefferson estava proibido de dar entrevistas, receber visitas e usar suas redes sociais. De cada 10 brasileiros fumantes, 4 consomem mais de meio maço por dia. Os dados são de uma pesquisa inédita que mostrou que apenas 15% citaram saber que a severidade do câncer de pulmão é em decorrência do cigarro, ante 24% do total na América Latina. A pesquisa faz parte de uma campanha lançada para o combate do câncer de pulmão e tem como principal função avaliar quanto se sabe sobre o assunto. Para os médicos que participaram, o tabagismo ativo ou passivo está ligado a 80% dos casos da doença e que o estresse pode ser a causa. Após perguntar sobre os hábitos de vida dos pesquisados, 23% dos entrevistados brasileiros elencaram o tabagismo como fator de risco para um tumor no pulmão. 39% consomem 11 ou mais cigarros por dia, acima da média de 27% da América Latina, sendo que 17% fumam todos os dias e 25% fumam ao menos 3 vezes por semana. O levantamento mostrou também que, no Brasil, 87% fazem ao menos uma visita preventiva por ano. Com relação à atividade física, 56% fazem exercício ao menos 3 vezes por semana. A amostra da pesquisa foi de 2.179 pessoas nos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica e México. Prefeituras de vários estados do Brasil idealizaram algumas estratégias para incentivar crianças a tomarem vacina contra a poliomielite. Tinha que ser só a consciência de cada família, mas faltando imunizar 3.400.000 com menos de 5 anos, as cidades estão sorteando bicicletas e ingressos para o circo. A Organização Pan-Americana de Saúde classificou o Brasil, em 2020, como local de risco de reintrodução da paralisia infantil, que havia sido erradicada desde o início da década de 1990. Já no ano passado, a classificação subiu para de alto risco, colocando o país em alerta máximo. Apesar das campanhas e de prorrogações de prazo, o índice de vacinação do público-alvo estava em 70% até esta terça-feira, mas abaixo do considerado ideal pelo Ministério da Saúde, que tem como meta a cobertura de 95%. Os estados que mais vacinaram até agora foram Amapá, Pernambuco e Alagoas, e os menos, Acre, Roraima e Rio de Janeiro. Aliás, na capital fluminense, depois que a prefeitura deu início à busca ativa de crianças não vacinadas, usando inclusive os grupos de WhatsApp dos profissionais de saúde e até indo à casa da criança, a aplicação de doses mais que dobrou, passando de 750 para 1.600 doses aplicadas por dia em média. Em Araçatuba, no interior de São Paulo, a iniciativa para atrair os responsáveis foi usar um carro-volante para a busca ativa nos bairros mais distantes e também distribuir ingressos de circo aos menores de 5 anos que tomaram a vacina. Em Presidente Prudente, também em São Paulo, Paranavaí, no interior do Paraná, Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul e em Diamantino, no Mato Grosso, as crianças levadas para tomar a vacina ganharam cupons para concorrer a sorteios de bicicleta. As autoridades do Brasil temem o retorno da doença, que é transmitida pela rede de água e esgoto e pode provocar paralisia e até a morte. A vacina impede que isso aconteça. Os postos de saúde disponibilizam o imunizante para os que ainda não se protegeram contra a poliomielite. E no Rio de Janeiro, a vacinação contra a Covid para crianças de 3 a 4 anos está suspensa devido ao número insuficiente da Coronavac, que é enviada pelo Ministério da Saúde. Até hoje, 46 mil meninos e meninas desta faixa etária foram imunizados. Faltam 116 mil que não receberam a primeira dose. Em nota, a pasta disse que a previsão é de que o imunizante seja entregue nos próximos dias.
Fazer atividade física é importante em qualquer fase da vida. Um estudo apontou que entre os idosos, a musculação é fundamental para diminuir o risco de morte. Manter a saúde ainda é um desafio para muita gente nos dias de hoje. Apesar da musculação ser procurada na maior parte pelo público jovem, a dona Iris, de 87 anos, mostra como é possível chegar à terceira idade com uma vida saudável. A minha profissão era muito agitada, né? Eu sempre trabalhava até de madrugada, às vezes. Aí eu comecei com yoga. Fiz yoga durante muitos anos. Aí depois eu resolvi tentar a musculação e não parei mais. Estou há 27 anos que eu faço musculação e aqui eu estou há 18. Um estudo em Iowa, nos Estados Unidos, aponta que a musculação aumenta a expectativa de vida entre os idosos. Esse estudo concluiu que quando o idoso faz atividade física e também atividade aeróbica, o que é muito importante, né? A atividade física, não só aeróbica, o índice de mortalidade diminuiu em 40%. Realizar atividades físicas em academias e centros especializados é muito importante para a interação social e previne doenças como a depressão, que é muito comum nessa fase da vida. Aqui é um lugar que se cuida da saúde física, mental e social. Não é só da saúde física, principalmente da social, que a sociabilização aqui é muito importante. As pessoas estão entre iguais, num ambiente saudável. Eu gosto de tudo, né? Eu faço todos os aparelhos já, não tenho problema com aparelho nenhum. Gosto do ambiente, me sinto em casa e o social daqui é muito bom. Na melhor idade, alguns exercícios são fundamentais para garantir a qualidade de vida. O fortalecimento das pernas é essencial e ajuda a evitar possíveis acidentes e quedas. A sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, ela é global, né? Acontece isso em todos os músculos. Porém, nos membros inferiores, tem uma importância em particular, que é com os membros inferiores mais fortalecidos, evita a queda dos idosos, né? Porque com a queda, os idosos costumam fraturar, é muito alto o índice de fratura de fêmur, né? E tem estudos que diz que 1 a cada 4 idosos que fraturam o fêmur vem a óbito no período de 1 ano. Então, eles estando com os membros superiores mais fortalecidos, eles vão ter melhor equilíbrio, então isso vai inibir quedas, acidentes, que poderá, porventura, acontecer a fratura do fêmur. Mas atenção, todo exercício deve ser acompanhado de um profissional especializado, ajudando na execução correta dos movimentos, além de fazer toda a diferença nesse grupo. A atividade física é uma coisa ótima, porém ela tem que ser bem graduada, né? Se eu vou com um exagero, né, no começo, onde às vezes acontece que a pessoa nunca fez atividade física, ela resolve fazer. Ela pode fazer. Porém, a gente tem que ter o bom senso, né, de ver o quanto aquela pessoa pode começar de uma forma gradativa, né, progressiva, ver se ela tem alguma outra patologia, por exemplo, eles apresentam muitas vezes artrose, né? Então, é importante essa graduação para que a gente não exceda, né, no número, por exemplo, na frequência ou na intensidade. Então, é importantíssimo a gente ter o acompanhamento com um profissional que conheça, né, o trabalho com idosos, que seja uma coisa especializada. A disposição da dona Iris é admirável e, pelo visto, ela não pretende parar. Aqui para mim já é uma distração, né? Depois eu volto para casa. Se eu não for passear, não vou dar meus rolezinhos pela Moca, eu fico sozinha. Então eu prefiro vir aqui. Então, anota a dica do campeão de fisiculturismo Marcelo Rossi para envelhecer de forma saudável e com muita energia. A alimentação saudável é a base de tudo e a musculação
é o princípio da atividade física. Qualquer esporte, qualquer atividade física precisa da musculação. Então, a musculação, principalmente para a terceira idade, vai fortalecer a musculatura e preservar a parte óssea e tal, e prevenir muitas coisas ruins que podem acontecer. E veja a seguir, o Brasil cria quase 28 mil empregos com carteira assinada em setembro. E ainda, menino confeiteiro dá uma prova sobre como a dedicação ajuda a desenvolver um talento. A Justiça liberou R$1,5 bilhão em pagamentos atrasados para beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou R$1,5 bilhão em atrasados para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O dinheiro veio por meio de ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de valores de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios de mais de 81.600 processos destinados a quase 106 mil pessoas. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado, sem possibilidades de recursos do INSS, o chamado trânsito em julgado. É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo. O pagamento deve ser feito de acordo com o cronograma dos tribunais regionais federais. A informação do dia em que as contas vão ser efetivamente liberadas para saque deve ser buscada na consulta de requisição de pequeno valor, disponível na página do tribunal responsável. O Brasil criou 278 mil empregos com carteira assinada em setembro, 15% a menos do que no mesmo mês do ano passado. O ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, avaliou que a comparação com setembro de 2021 não é boa, pois o país, naquele momento, estava saindo da pandemia. Desde o começo do ano, o número de vagas abertas passou de 2 milhões e 100 mil e, segundo o ministro, o aumento até o fim do ano deverá ser de milhões de novos empregos. O Senado Federal aprovou a proposta que permite o uso do dinheiro que está parado no Fundo Regional de Saúde e de Assistência Social para completar o pagamento do piso da enfermagem. Os senadores aprovaram um projeto que libera os estados e municípios a usarem, até o fim de 2023, recursos parados dos fundos regionais de saúde e de assistência social. Com isso, os valores que hoje estão represados devem ser usados para auxiliar os governos locais a custearem o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. Os recursos têm origem nos repasses do Ministério da Saúde. Atualmente, há cerca de 35 bilhões de reais disponíveis nos fundos estaduais e municipais de saúde e uma parte desse valor deve ser destravada. A lei que fixou em R$ 4.750 o valor do piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Palácio do Planalto. Mas, em setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento até que fossem analisados os impactos da lei na qualidade dos serviços de saúde e nos orçamentos estaduais e municipais. A proposta também destina até 2 bilhões de reais preferencialmente a entidades privadas sem fins lucrativos, que complementam o Sistema Único de Saúde, como hospitais filantrópicos e santas casas. Além do projeto, o Congresso estuda outras alternativas para efetivar o pagamento desse valor mínimo aos profissionais da área. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a casa vai analisar propostas sobre repatriação de recursos na primeira quinzena de novembro, além de discutir mais medidas. E como o mercado esperava, o Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. O Comitê de Política Monetária informou que a medida tomada hoje mantém a expectativa de trazer a inflação para o centro da meta no ano que vem ou talvez em 2024. Esse ano não será possível contar com uma inflação de no máximo 5%.
E enquanto as expectativas do mercado eram da manutenção da taxa básica de juros da economia, no exterior, as perspectivas estavam voltadas na desaceleração do ritmo da alta de juros dos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em alta pela terceira vez consecutiva, de 1,18%, cotado em R$ 5,40 nesta quarta-feira. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,62% aos 112.763 pontos. O setor de franquias projeta ainda para este ano um crescimento de 12% no faturamento devido ao aumento de unidades fora do eixo Rio-São Paulo. Segundo o levantamento feito pela ABF, a previsão de crescimento do faturamento está entre 2,5% e 3%. Já a projeção de mercado de franquias é de crescimento de 12% em comparação com a projeção feita em 2021. O setor, que representa em torno de 2% do PIB, engloba marcas de varejo e serviço e leva como vantagem a capacidade de trabalhar em rede. Para o ano de 2023, a expectativa é manter a curva de crescimento, que vem se mantendo superior ao período pré-pandêmico. A associação estima que este ano o setor deva atingir uma receita de 207 bilhões de reais. A ABF mostrou ainda que o número de unidades poderá totalizar mais de 180 mil operações, ou seja, 7% a mais. Com relação às redes, a expansão prevista levará um total de 3.026. Além disso, a associação entende que esse aumento poderá auxiliar o público, já que, segundo os dados, os empregos diretos gerados pelo setor deverão beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas. Talento precoce ainda em uma área não muito comum para quem tem a idade dele. Aos 16 anos, Guilherme faz sucesso como confeiteiro. Guilherme só tem 16 anos e já chama a atenção pelo trabalho que desenvolve com bolos em Campo Grande. É cada bolo que dá água na boca. Eu fazia bolos com a minha mãe lá em 2017, bem no comecinho mesmo, quando eu tinha mais ou menos 11 anos assim. Aí a gente fazia bolos, nada muito complexo, só bolos caseiros, coberturas e tal, só essas coisinhas assim mesmo, massa pronta também, né? E aí eu fui despertando esse desejo também, até porque a minha mãe sempre gostou de bolo. Toda comemoração tinha que ter um bolo. O bolo foi a forma que ela achou de reunir a família. Logo em 2019, quando ela veio a falecer, eu vim passar uma temporada aqui na casa da minha tia. E aí ela cedeu essa padaria para que eu treinasse um pouco, né? Dá para acreditar que ele aprendeu tudo sozinho, usando apenas a internet? Pois é, além de ser autodidata, ainda é persistente. Olhando o vídeo, sempre buscando aprender, sempre buscando a evoluir mais ainda. Obviamente que muitas das vezes não dava certo. Gastei bastante material, bastante chantilly desperdiçado, porque eu ainda não sabia, não tinha nenhum curso. Depois que eu fui aprendendo na prática, como fazer, como todas as técnicas, eu fui evoluindo até eu chegar como sou hoje aqui, né? Uma das pessoas que viu bem de pertinho os primeiros passos do Guilherme foi a tia dele, a Fernanda. Ela fala que não foi nada fácil ver tanta massa sendo perdida, mas garante, valeu a pena. Foi bem complicado, né? Porque eram todos os ingredientes da minha sogra, a gente usava as dependências da padaria dela, aqui no bairro, né? Então, tipo, ele gastava muito ingrediente, muito mesmo, até ele aprender. Aí a minha sogra falava muito pra mim, porque ela tem mais paciência, né? É assim mesmo, né? Ele tá aprendendo, pode deixar, não tem problema, né? Eu ficava sempre em cima, né? Ficava meio freando, olha, ele tá gastando muito ingrediente. Aí hoje eu percebo que ele precisou disso, ele precisou gastar, ele precisou errar pra ele chegar hoje na perfeição, no nível que ele está. Muitos jovens da idade do Guilherme ainda nem começaram a pensar no futuro, o que orgulha a tia, já que o sobrinho está correndo atrás dos sonhos, mesmo com pouca idade. Ele é uma criança perfeita, porque na idade dele eu conheço muitos jovens que já estão em outros caminhos bem diferentes. Então, por ele ser muito jovem, ele tem uma cabeça assim muito, muito além. O sonho dele é um sonho assim que tem gente que acha que é inalcançável. A gente já não, a gente acredita no potencial dele, a gente acredita que ele vai conseguir realizar esse sonho. Eu sou muito orgulhosa. E não para por aí, o jovem não quer só vender bolo por encomenda, ele quer mais que isso. O meu sonho
Com certeza poder atender o cliente no meu espaço, poder fazer dele uma experiência, né? Porque eles têm uma experiência muito agradável. Eu tenho essa meta, né? Esse sonho de ser o adolescente mais jovem de Campo Grande a ter um ateliê de bolos. Mas chega de falar desse talento. Vamos ver ele entrar em ação. Guilherme, o que você está fazendo agora? Agora eu estou começando a bater o chantilly para que ele fique em um ponto correto para que eu possa dar início à decoração do meu bolo. Agora chegou a minha vez de colocar a mão na massa, literalmente. O Guilherme vai me ensinar a fazer uma roseta. Para ele é super simples. Já para mim, será que eu consigo? Pronto, bolo finalizado. O meu desenho não ficou tão perfeito, mas do Guilherme ficou lindo. Dá para ser sua sócia, Guilherme? Tem que treinar mais um pouquinho. O Guilherme ainda criou uma rifa para arrecadar dinheiro para comprar mais utensílios para fazer os bolos. A rifa é de uma bicicleta Aro 29 Audax azul. A gente está fazendo essa rifa por meio dos canhotinhos. Vocês mandam o valor e quantas rifas vocês querem, quantos canhotinhos. A gente preenche, manda foto para vocês e aí vocês mandam um comprovante. O valor é R$3. A rifa está sendo um valor de R$3. E veja a seguir, presidente do TSE nega pedido para investigar suposto boicote de rádios à campanha de Bolsonaro. E ainda, ONU alerta que apenas 26 países estão cumprindo metas para evitar o aquecimento do planeta. O Tribunal Superior Eleitoral exonerou na manhã desta quarta-feira o servidor público Alexandre Gomes Machado, que era responsável pelo setor de veiculação da propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Oficialmente, o TSE diz que a exoneração foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral e motivação política e que vai abrir um processo administrativo para investigar a conduta do servidor. Após a demissão, Alexandre Gomes Machado procurou a Polícia Federal e, em depoimento, disse ter sido retalhado por relatos que diz fazer desde 2018 sobre falhas na fiscalização de inserções de propaganda eleitoral gratuita pelas emissoras. O depoimento não fez referência a eventuais provas do que alega o servidor. Segundo o TSE, as alegações feitas em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e igualmente serão responsabilizadas. A campanha de Bolsonaro contratou uma empresa que diz ter monitorado a vinculação das propagandas em rádio no Norte e Nordeste e que diz ter identificado que parte das inserções de 30 segundos da campanha do presidente não foram vinculadas. 3 rádios já negaram que tenha cometido irregularidades. Em depoimento à Polícia Federal, o servidor exonerado diz que recebeu nesta quarta-feira um e-mail da rádio JM Online, de Uberaba, em Minas Gerais, no qual a emissora teria admitido que entre os dias 7 e 10 de outubro deixou de colocar na programação 100 inserções da coligação do candidato Jair Bolsonaro. Machado afirma ainda que repassou o relato ao chefe do gabinete do secretário-geral da presidência do TSE por e-mail. Cerca de 30 minutos após a comunicação, foi informado pelo chefe que estava sendo exonerado, sem ser informado a motivação. A Rádio JM Online informou em seu site que, no início do segundo turno das eleições presidenciais, os mapas e materiais de uma das campanhas deixaram de ser enviados. Tal fato foi detectado no dia 10 de outubro, oportunidade em que a emissora questionou a Justiça Eleitoral, por telefone, solicitando orientação sobre as medidas a serem adotadas. Dessa mesma forma, a emissora acionou o Partido Liberal, expondo a questão e pedindo que os mapas e materiais voltassem a ser encaminhados por e-mail, a exemplo do que ocorreu no primeiro turno. Segundo a emissora, essa providência foi então adotada pelo Partido Liberal. O TSE informou ainda que Machado nunca fez relatos sobre supostas irregularidades na vinculação de propaganda.
E agora à noite, o presidente do TSE negou o pedido para que seja investigada uma suposta fraude no horário eleitoral. Para justificar sua decisão, Alexandre de Moraes afirmou que a campanha de Jair Bolsonaro levantou uma dúvida às vésperas da eleição sem base documental crível, ausente, portanto, de qualquer indício mínimo de prova. Há poucos dias do segundo turno das eleições, nesta quarta-feira, o candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PL, fez campanha em Minas Gerais. E Lula, do PT, dividiu as atenções entre Manaus e São Paulo. A repórter Jaqueline Fonseca conta mais detalhes. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, cumpriu a agenda nesta quarta-feira em Minas Gerais. Logo cedo, esteve em Governador Valadares, depois em Teófilo Otoni. Lá, falou com apoiadores e disse ter provas de que teve menos inserções nas rádios do que seu concorrente Luiz Inácio Lula da Silva. À tarde, se encontrou com representantes do Sindicato Ruralista em Uberlândia. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu entrevista para uma rádio no início da manhã. Ele disse que acredita no resultado das urnas e criticou o que chamou de política de ódio. No fim do dia, se reuniu com representantes da Confederação Nacional dos Municípios em São Paulo. De Brasília, Jaqueline Fonseca. No dia de hoje, a ONU fez um alerta preocupante para todo mundo ao se tratar do aumento das emissões de gases poluentes e do desmatamento. Segundo a organização, apenas 26 países apresentaram planos climáticos atualizados. O tempo está se esgotando e o preço pela negligência é imensurável. A crise climática já é um assunto debatido há mais de 40 anos pela população mundial. Músicas, denúncias e até mesmo manifestações foram realizadas ao longo desse tempo para alertar as autoridades ao redor do planeta do descaso e, principalmente, o caminho em que estava sendo traçado pela humanidade. Porém, até hoje, muito pouco foi feito. Com a proximidade das conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, chamada de COP27, que será realizada no Egito entre os dias 6 e 18 de novembro, novos debates surgiram sobre o tema. Nesta quarta-feira, a Organização das Nações Unidas anunciou que dos 193 países que assinaram o Acordo do Clima de Paris de 2015, 167 nações não estão cumprindo com os seus compromissos de combater, de alguma forma, as mudanças climáticas. De acordo com o comunicado da ONU, apenas 26 países atualizaram neste ano as suas metas de redução de dióxido de carbono. O Brasil está entre as nações que atualizaram os seus planos ambientais. Porém, a área de floresta amazônica derrubada de janeiro a setembro deste ano atingiu mais de 9 mil quilômetros quadrados, fazendo com que o país caia na contradição do acordo global. Esse número corresponde a quase 8 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Uma das maiores preocupações da organização é que o descaso das nações possa levar o mundo a um futuro sem precedente, marcado por inundações mais intensas, incêndios florestais, secas, ondas de calor e extinção de espécies. Com as condições atuais, a temperatura do planeta tende a aumentar em média entre 2,1 e 2,9 graus Celsius. As alterações têm afetado drasticamente o clima de diversas regiões do globo. Um exemplo disso são as intensas ondas de calor que a Europa vem sofrendo por todo o ano. Já em território nacional, o inverso. O estado de Santa Catarina pode sofrer nas semanas seguintes com um frio intenso, com previsão de neve. O que seria normal no inverno, não no mês de novembro próximo ao verão. O desequilíbrio do planeta Terra tem ficado escancarado a cada ano que passa. De acordo com especialistas da ONU, as emissões mundiais devem registrar queda de 45% até 2030, na comparação com os níveis de 2010, para que o objetivo seja alcançado. Porém, os dados mostram que os compromissos atuais levarão a um aumento de 10% das emissões durante esse período.
Com isso, dezenas de milhões de pessoas a mais em todo o mundo estariam expostas a ondas de calor alarmantes, escassez de alimentos e água e inundações. Mas nem tudo está perdido e as ações precisam ser adotadas com urgência. Após as duras críticas às nações, a ONU apresentou algumas possibilidades para que sejam implementadas. Considerando que todas as estratégias de longo prazo forem totalmente concretizadas a tempo, as emissões de gases de efeito estufa desses países poderão ser cerca de 68% menores em 2050 do que foram em 2019. Esses números aliviariam os ecossistemas da Terra e auxiliariam nas vidas úteis dos sistemas ecológicos e biológicos do planeta. Os Estados Unidos forneceram para a Ucrânia um arsenal de defesa com equipamentos de inteligência para garantir a integridade de seu território contra forças russas. Do outro lado, Vladimir Putin acompanhou exercícios militares do seu exército. A Ucrânia recebeu o primeiro lote de um equipamento ultra sofisticado para reforçar a segurança de seu território contra armas russas, que será utilizado principalmente para defender de mísseis e drones as infraestruturas civis energéticas do país, muito visadas pelas tropas de Vladimir Putin nas últimas semanas. A tecnologia oferecida pelos Estados Unidos consiste em um arsenal de mísseis de defesa de terra e ar desenvolvida pelos norte-americanos em parceria com a Noruega. O governo ucraniano disse que esses modernos sistemas de defesa aérea para a Ucrânia são os escudos da Europa. E fornecer armas para o país são investimentos do mundo civilizado em seu próprio futuro. Ainda nesta quarta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que haveriam boas notícias da linha de frente, onde as tropas ucranianas estão fortalecendo as posições. Zelensky disse, abre aspas, todos os nossos soldados que estão defendendo suas posições nessas áreas da região de Donetsk são heróis, fecha aspas. Geralmente estamos fortalecendo nossas posições em toda a linha de frente, reduzindo as capacidades dos invasores, destruindo sua logística e preparando boas notícias para a Ucrânia, disse ele. Do outro lado, a Rússia ensaiou uma resposta a um eventual ataque nuclear ucraniano, em um exercício que envolveu submarinos nucleares, bombardeios estratégicos e mísseis balísticos. As imagens desses testes foram publicadas pelo Ministério da Defesa da Rússia. Os militares treinavam para disparar armas pequenas, lançar granadas de mão, detonar dispositivos explosivos, lançar mísseis balísticos e armas de capacidade nuclear. Todo esse processo foi acompanhado remotamente por Vladimir Putin. O líder russo disse que é necessária uma maior coordenação de instituições governamentais e regiões para gerenciar o trabalho do governo, para que possa produzir mais equipamentos para suas forças e fornecer um suporte maior médico e logístico. A intenção dos russos é proteger sua integridade contra um plano da Ucrânia de atacar o próprio território com uma bomba suja, uma espécie de míssil convencional que é aditivado com materiais radioativos e espalha seus produtos químicos biologicamente tóxicos quando detonados. Segundo o governo russo, Kiev planeja lançar uma dessas sobre uma de suas áreas ocupadas por suas tropas russas, para depois acusá-los de fazerem uso de armas nucleares. No início da semana, os países membros da OTAN não só afirmaram não verem indícios de que a Ucrânia planeje algo do tipo, como acusaram a Rússia de usar o boato como uma desculpa para aumentar os ataques sobre o território ucraniano. Uma rede clandestina construída para roubar petróleo foi descoberta no estado de Delta, no sul da Nigéria, confirmando suspeitas de longa data de corrupção no setor, que nunca foi transparente. A indústria petrolífera da Nigéria tem um histórico documentado de corrupção. Nos últimos anos, a produção e os lucros do petróleo vêm diminuindo, justamente por roubos como esse. E o pior, foi descoberto por uma empresa de segurança privada e não pelas autoridades do país. A investigação revelou que os ladrões construíram seu próprio oleoduto de 4 quilômetros, que passa por riachos fortemente vigiados até desembocar no Oceano Atlântico, onde os barcos carregavam o petróleo roubado em uma plataforma de cerca de 7 metros, visível a quilômetros de distância em mar aberto. Em julho desse ano foram produzidos pouco mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, números bem distantes dos mais de 2,5 milhões de barris produzidos em 2011.
No ano passado, foram perdidos mais de 3 bilhões e 300 milhões de dólares, cerca de 17 bilhões de reais com o roubo de petróleo. Segundo ativistas nigerianos, existem muitas pessoas de seguranças envolvidas no esquema, porque não existe como carregar um navio sem suborno. Tempos atrás, haviam confrontos mortais entre forças de segurança e militantes armados que lutavam na região, mas com o tempo foram cessando. Existem alguns indícios que apontam um acordo de ambos os lados para não interferirem nos negócios um dos outros. E veja a seguir, torcida do Santos não perdoa erro da equipe de árbitros que não marcaram pênalti no jogo contra o Flamengo. E para relaxar, melhor dar atenção para o Banjo, um cãozinho adotado quase por obrigação. Em São Paulo, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP acaba de criar o primeiro ambulatório de saúde mental voltado às vítimas de violência doméstica, um problema que aumentou durante a pandemia de Covid-19 e atingiu quase 620 mil mulheres em 2021, segundo dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O projeto tem duração de 5 anos, previsão de mais de 3 milhões de reais e meta de atender pelo menos 1.000 vítimas anualmente. A instituição já vinha atuando na oferta de outros cuidados às mulheres mutiladas pelos parceiros, como consultorias jurídicas, apoio social e psicológico, tratamentos estéticos para reduzir as cicatrizes, além de cirurgias reparadoras. Mas atualmente 92 mulheres estão sendo acompanhadas. E faltava assistência psiquiátrica, já que todas as vítimas de violência doméstica são indefesas, mas as crianças e os idosos não têm sequer estratégias intelectuais e cognitivas para lidar com a situação. Durante este mês, mamografias estão sendo realizadas de graça no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas a procura é baixa. Das 80 vagas para exames liberadas por dia, apenas metade é preenchida. Leonice chegou às 8h30 da manhã no Hospital de Câncer Alfredo Abrão e pegou a senha 57 para fazer a mamografia. Uma vez por ano eu venho fazer. Todas as mulheres têm que se cuidar, né? E tá tão fácil hoje, antigamente pelo SUS era mais difícil, mas agora tá fácil, né? A Marinalva chegou um pouquinho antes das 7 horas. 1h30 depois, ela já estava liberada. O atendimento foi super rápido e já estou liberada. Se eu quiser voltar a trabalhar, posso voltar para o meu trabalho normalmente. Os exames são feitos na carreta do Sesc Saúde Mulher e no próprio hospital, se houver necessidade, mas isso não tem ocorrido. Durante o mês de outubro, são ofertadas 80 mamografias por dia, 1.600 no mês. É o triplo da média. No entanto, até agora, em nenhum dia da campanha, a meta foi atingida. São 80 vagas disponibilizadas diariamente aqui no hospital, mas infelizmente só a metade está sendo desenvolvida. A mamografia está disponível para mulheres de 40 a 65 anos, gratuitamente e sem a necessidade de encaminhamento médico. As senhas começam a ser distribuídas às 6 da manhã. Ele é para diagnóstico precoce, naquelas situações onde a mulher não consegue, pelo próprio exame físico, identificar o nódulo. E nessa situação, a chance de cura passa dos 90%. Então, você identificar essa lesão através do exame é muito importante, porque assim você vai estar resguardando a sua vida. Uma empresa que tenha mais de 100 funcionários é obrigada a oferecer vagas para pessoas com deficiência. Mas um levantamento apontou que em São Paulo, menos de 20% cumprem a cota para esse público. O trabalho inédito do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, identificou 11.751 empresas paulistas com matrizes no estado e filiais em diversos locais do país, com 100 ou mais funcionários registrados pelo regime CLT, sob o mesmo CNPJ. Desse total, apenas 2.067 cumprem a reserva de vagas para trabalhadores com deficiência estabelecida por lei.
O estudo demonstrou que cerca de 1.800.000 pessoas com deficiência, com idades entre 16 e 64 anos e aptas ao mercado de trabalho, encontram dificuldades ao procurarem emprego. O estudo constatou ainda que as empresas paulistas deveriam abrir mais de 171.000 vagas de emprego obrigatoriamente para trabalhadores com deficiência para fazer com que a lei seja cumprida. O árbitro de campo e o juiz responsável pelo VAR não conseguiram ver um pênalti claro no jogo do Santos contra o Flamengo. Uma falha que custou aos dois a suspensão pela CBF. Mas no final a vitória por 3-2 foi do Flamengo. Para os jogadores e toda a torcida do Santos, sobrou a revolta. O meio-campista Camacho do Santos tentou passar pela marcação do lateral Mateuzinho do Flamengo e foi calçado dentro da área. Mas o árbitro André Luiz de Freitas Castro não marcou a infração em campo. Na sequência, a equipe do VAR analisou o lance e considerou normal o choque. Limpo. Feito! Atenção na área! Nada! Tô no ao vivo, Adriano. Ele joga a bola, checando, tá, André? Beleza, legal. Não, mas ele não acerta a rasteira. Tá Tem caindo, mais cara. pra apreciar? Ó, ele faz o olha lá. poste, tá caindo. Ó. E o outro tá parado na frente dele. Aí tem aquela outra fechada, a 2 pra mim. A 2 tá no VAR. Legal! Possível impedimento aqui embaixo. Gol, legal. Gol do Flamengo, tá? E tem um possível esse é um impedimento. gol legal. Não, aqui não vejo como penal, certo? A não marcação do pênalti deixou a equipe santista indignada, que publicou nas redes sociais uma carta aberta endereçada à Confederação Brasileira de Futebol logo após a partida. Logo depois, a CBF divulgou uma nota informando a suspensão da equipe de arbitragem questionada pelo clube. Vamos agora conhecer a história de um carro que faz muito sucesso em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Um velho Fusca. Ele é resistente ao tempo, robusto, fácil para fazer manutenção, além, é claro, de ser um charme. Há 2 anos, esse Fusca Táxi é o companheiro do Washington. O amarelinho é um sonho concretizado depois de anos. Eu gosto muito da nostalgia, daquele negócio de levar você pro passado, né? Então, eu acho que o Fusca, ele faz isso. Na minha infância, né, que eu fiz as viagens, eu e minha irmã, né? No passado, eu tinha meus 9, ela 7. Eu acho que era... E a gente viajou muito, viagens longas de Fusca, né? Com meu padrasto. E sempre tive vontade de ir lá pra cá, né? E aí tive a oportunidade, ela comprou, era dela primeiro. E aí depois ela deixou um pouquinho de lado e a gente entrou num acordo e eu comprei. E ela falou assim, não, vou te vender numa forma de... Eu sei que você não vai vender, né? Daí eu vim arrumando de lá pra cá e tá comigo faz um tempo. O Fusca é bem antigo, é de 1973. Já encarou várias aventuras. E logo quando eu comprei, 6, 7 meses depois, a gente foi fazer uma aventura no Aquidauana, né? Que foi um encontro de carro antigo que teve lá. Eu nunca tinha ido, porque eu também não tinha um carro antigo para ir, né? Eu falei, acho que eu vou me aventurar. E foi eu, minha esposa e o meu filho e um primo meu. E foi bem legal. A gente chegou lá, fez novas amizades. Daí na volta a gente foi pro Morro do Paxixi, né? Que eu fiquei com medo, achei que ele não ia subir, mas subiu, foi tranquilo. E não foi só o meu Fusca, mas foi outros Fuscas também. E depois, um mês após, a gente foi para Palmeiras também, né? Também foi tranquilo. Eu já sabia que ele tinha isso. Ele aguentou chegar aí no ano, eu ia chegar em Palmeiras, então foi tranquilo. O amante de carros antigos decidiu nomeá-lo de Jesse, em homenagem ao influenciador Jesse Coates. Aqui em casa, as crianças que votou por colocar Jesse, né? Para fazer homenagem ao Jesse Cos, né? Do Fusca, do rapaz que queria ir até o Alasca, o nome dele. A gente já acompanhava ele bem antes, né? A gente já tinha um Fusca na época, quando a gente descobriu ele nas redes sociais. A gente ficou muito triste, as crianças também ficou muito tristes na época. E aí eles decidiram colocar o nome de Jesse. O Miguel é um dos filhos do Washington e ama andar no Fusca. Gosto, muito. Eu gosto tudo, né? Que meu pai colocou aquela luz nova, o táxi e o bichinho lá. Que ele colocou vários adesivos, mas que ele tirou uns e colocou outros. Mas a pergunta que não quer calar é o porquê da placa táxi. Essa foi uma ideia da minha irmã, né?
Minha irmã comprou ele já era dessa cor e colocou. Eu só incrementei, né? Ela não acendia a luzinha, depois eu puxei a energia eu mesmo, né? E coloquei, aí de noite ele fica aceso. Por onde passa, o Fusca amarelo chama bastante atenção. O Washington recebeu até proposta, mas ele não vende por nada. Várias, né? Às vezes está parado em algum lugar, ou mercado mesmo. No mercado já recebi proposta também. Falei, você vende, né? A gente não sabe até que ponto isso é verdade, né? Eu tive uma proposta real mesmo, foi de um amigo que estava no churrasco e falou assim, eu te pago os 20 mil. Ele falou, queria saber quantos que valia. Eu falei, acredito que vale uns 20 mil, 18, mas eu não vendo, né? Eu falei, não vendo. E ele ficou ali me rodeando, olhando, querendo. Eu falei assim, se você quer muito um Fusca, eu arrumo um Fusca para você. E aí, na conversa, no churrasco, eu falei, eu vou arrumar um contato para você. A gente anda no meio do pessoal do Fusca e sabe que sempre tem um querendo vender, né? E arrumei um Fusca para ele olhar. Ele olhou e ainda comprou o Fusca. Então, ele ia comprar o meu mesmo, porque se ele comprou, né? O Fusca que eu indiquei para ele. Mas o meu eu não vendo. Um cachorro encontrou a fórmula ideal para a adoção. Depois de invadir um carro e fazer cara de solidão, conquistou o futuro dono. O vídeo, claro, viralizou na internet e deixou todos uma lição: a importância de dar um lar a quem tanto precisa. Ei, vambora? Ei, vem. A cena que viralizou na web foi esta, postada por Douglas Oliveira, o autor do vídeo. Ele conta que cruzou com um cãozinho na porta da cafeteria que gerencia em Sorocaba, no interior de São Paulo, fez um carinho nele e passou a ser perseguido. Só que o mais engraçado é que ele foi atrás de mim, só que ele andava na frente e ele me olhava para trás. Ele me olhava, esperava eu chegar perto dele e continuava. E quando Douglas chegou em seu veículo... Eu abri a porta do carro, quem veio num tiro e entrou? O Banjo, o nome dado ao cãozinho pelo homem que se tornaria seu tutor. Olha a cara do safado. Ei, eu preciso trabalhar. Vambora? Vambora? Depois dessa atitude, o Banjo ganhou o coração do Douglas, que foi logo anunciando a chegada do novo membro à família. Aí eu liguei pra Jéssica, minha esposa, e falei pra ela, ó, pega o carro, eu não vou sair do meu trabalho agora, pega o carro e leva ele pra casa. Aí ela saiu do trabalho dela, pegou o carro e levou ele embora. O casal é apaixonado por pets. O Banjo é o segundo filho adotado. Antes, Douglas e Jéssica adotaram Flor, que, segundo o papai orgulhoso, precisava mesmo de um irmão. E se parecem, né? Todo mundo diz que se parecem. Na história do Douglas e do Banjo, foi o cão quem escolheu o seu dono. Mas existe uma série de pets à espera de adoção. E essa conexão entre potenciais tutores e os animaizinhos vem ficando cada vez mais fácil. Pode ser feita, inclusive, por meio de aplicativos de celular. O Na Mosca é um deles. Um nome bem sugestivo, não é mesmo? Por que você acerta na mosca quando você quer procurar um amor? O app está disponível para os sistemas iOS e Android. Basta baixar, seguir as instruções de cadastro e começar o flerte com o futuro pet. A gente conecta de uma forma diferente, vendo o animalzinho que combina com você, o melhor match, que combina com o teu estilo de vida. Tem opções para todos os gostos e necessidades. E o impacto social gerado é gigante. Porque tu tira um animalzinho da rua ao adotar, você ainda libera um espaço para mais um animalzinho para ir para a ONG e tu impacta a sociedade com a conscientização sobre a adoção. O homem que se permitiu ser adotado como tutor recomenda. Peguem, adotem, vão atrás, vão até os lugares, conheçam os cachorros, os lugares que tratam, que cuidam. Porque às vezes você chega num lugar desse, o cachorro vem até você e é uma identificação muito bonita isso. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.